Fala, loucos por Jesus, tudo bem com vocês? Chegamos aqui para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos com ela na mão nessa segunda-feira e queremos aprender mais daquilo que Deus tem para nos dizer. Passamos do meio do livro de Atos dos Apóstolos e hoje vamos estudar Atos capítulo 17. Eu quero que você já vá se preparando aí. Quero que você envie essa live, envie esta aula para as pessoas participarem conosco e serem muito tocadas e abençoadas. Só para dar um spoiler, Atos 17 tem um dos 3 maiores discursos da Bíblia, né? Então vai ser maravilhoso a gente estudar o que diz aqui a Bíblia Sagrada. Vai enviando aí, vai chamando o povo para participar conosco, porque vai ser bênção. Lembrando que a aula é hoje, segunda-feira, 19 horas, terça-feira, também 19 horas, e quarta, 19 horas, toda semana, é segunda, terça e quarta, cada dia um capítulo, mas as aulas das quarta-feiras são somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não se tornou membro do meu YouTube, torne-se depressa para você ter acesso ao conteúdo exclusivo que passou e ao conteúdo exclusivo que virá. Vamos lá então, Atos 17, verso 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este que proclamo é o Cristo. Muito interessante nós percebermos, como eu já mostrei para você em outras passagens bíblicas, as viagens missionárias de Paulo eram assim: sempre chegava no lugar, ia para a sinagoga. Por quê? Porque na sinagoga? Porque lá ele podia pregar tanto para judeus como para pessoas que já eram tementes a Deus. Paulo queria dar o tiro certo, né? E ele, por 3 sábados, discutiu com eles, falando o quê? Com base nas Escrituras. Olha que interessante. Que Escrituras? Se não tinha o Novo Testamento, a Escritura que eles usavam era o Velho Testamento. Eles usavam o Velho Testamento para poder trazer, né, entendimento da palavra para as pessoas. E o que ele dizia no seu ensinamento? Este Jesus que eu proclamo é o Cristo. Essa é a mensagem central de Paulo. Essa deve ser a nossa mensagem central. Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, Jesus é o Messias, né? E em Tessalônica foi isso o que Paulo fez quando ele veio na sua viagem missionária. Verso 4, alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. A gente percebe que sempre havia gente de todo jeito que se convertia. Gentio se convertia, judeu se convertia, as mulheres, como sempre, têm um coração muito aberto ao evangelho, se convertiam, né? Mas tem sempre a galera que persegue. Olha aí o verso de número 5. Mas os judeus ficaram com inveja. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Ou seja, os judeus que não creram, né, os judeus ficaram com inveja, reuniu uma galera que não prestava e foram atrás de Paulo. Aonde? Na casa de Jason. A Bíblia nos fala que Jason era um dos primeiros cristãos. E Paulo estava hospedado na casa dele. Chegando lá na casa de Jason, eles não encontraram Paulo, né? Mas o objetivo deles era trazer Paulo e Silas para o meio da multidão. Verso 6. Contudo, não os acharam. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando. Então, eles acharam Jason, acharam o dono da casa, mas não acharam Paulo e Silas. E aí, o que o texto diz? Olha o que eles gritaram. Essa frase aqui, gente, é o objetivo da minha vida. Olha o que eles gritaram. Estes homens, que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Isso aqui eu prego 10 horas seguidas só sobre esse texto.
Olha, cara, olha. Já imaginou um dia você ser merecedor de uma acusação dessa? Olha qual é a acusação. Esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Então, os judeus estavam falando, ó, chegou aqui em Tessalônica, aqueles caras que estão pondo o mundo de perna pro ar. Meu Deus, que elogio maravilhoso. Isso aí eu nasci para isso, eu nasci para você também. Para a gente virar o mundo de cabeça para baixo, né? Todos eles estão agindo contra os decretos de César. O que é agir contra os decretos de César? Eles não estão agindo como todo mundo age. Eles não ficam, eles não bebem, eles não transam antes do casamento, eles não falam palavrão, eles não veem pornografia. Agir contra os decretos de César significa isso, né? E todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ah, meu Deus. Nós literalmente, gente, somos embaixadores do céu e estamos anunciando a chegada de um novo rei, o nosso querido Jesus, né? Verso 8. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Olha aí, os oficiais e os líderes de Tessalônica ficaram agitados. Então receberam de Jasão e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ou seja, Paulo e Silas tiveram que fugir de Tessalônica para Bereia, porque de noite, né, para não serem vistos, porque senão eles iam morrer. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Olha, você percebe de novo, qual era a forma de agir de Paulo? Chegava numa cidade, ia para a sinagoga falar de Deus. Verso 11, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse. Por que com grande interesse? Olha o que eles faziam. Examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Ou seja, os bereanos, eles receberam a palavra com interesse e não com perseguição, igual os tessalonicenses. E eles examinavam as escrituras para ver se o que Paulo e Silas falavam era a verdade mesmo. Verso 12. E creram muito dentre os judeus e também um bom número de mulheres gregas de elevada posição e não poucos homens gregos. Olha que legal, a gente vê judeus crendo e vê gentios crendo. Judeus, né, e gregos. Verso 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Ou seja, aqueles judeus que queriam matar Paulo e Silas lá em Tessalônica, quando eles ouviram isso, que Paulo estava em Bereia, eles correram para lá e agitaram as multidões, né, contra eles. Imediatamente, verso 14, imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Então, Paulo foi enviado para o litoral, para outra cidade, para não ser preso, mas quem ficou para trás? Os seus dois auxiliares principais, Timóteo e Silas, que estavam dando continuidade ao trabalho que ele fazia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele tão logo fosse possível. Ou seja, Paulo foi levado para Atenas, mas ele disse para Silas e Timóteo, que eram seus auxiliares, que assim que eles terminassem o trabalho em Bereia, que era para eles irem para Atenas também. Agora vamos ver Paulo em Atenas. Prepara, que é coisa chique, coisa top. Enquanto, verso 16, enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Olha, primeira coisa que a gente vê aqui, uma observação. Você tem que observar o ambiente em que você está. Paulo observou que a cidade estava tomada pelos ídolos. Olha a sociedade que nós vivemos hoje. É a mesma coisa. Tomada pelos ídolos. Verso 17. O verso 16 diz que além de observar isso, ele ficou profundamente indignado. Ou seja, nós temos que ver que a nossa sociedade está perdida e temos que ficar indignado com isso. E temos que partir para a ação. Olha o verso 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Então,
nós vemos três coisas. Primeiro, Paulo observou a idolatria da cidade. Segundo, aquilo incomodou Paulo, deixou ele indignado. Terceiro, ele fez alguma coisa. Ele começou a discutir nas praças, na rua, onde ele estava. Ele falava contra aquilo e anunciava Jesus. Verso 18. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Chegou ao ponto que os professores de Atenas estavam discutindo com Paulo. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então chamaram Paulo de tagarela, ou seja, ele falava muito mesmo. E qual era a base da pregação de Paulo? Jesus e a ressurreição. Verso de número 19. Então levaram a uma reunião no Areópago. Gente, eu já estive no Areópago lá em Atenas. O Areópago era, vamos dizer, o centro da filosofia mundial. Era o lugar onde os sábios davam as suas preleções, né? E aí levaram ele para uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Pois todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão em falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Lucas, o escritor de Atos, está dizendo para a gente que eles levaram Paulo lá para o Areópago porque os atenienses eram um bando de fofoqueiro que só queria saber as últimas notícias, né? E levaram Paulo para lá. Agora prepara, gente, porque nós vamos ler aquele que é considerado um dos 3 maiores discursos da Bíblia. O maior discurso da Bíblia, na opinião de muitos, é o Sermão da Montanha. Em segundo lugar, é o discurso de Estevão, que a gente viu aqui em Atos, no capítulo 7, diante do Sinédrio. E o terceiro discurso é este de Paulo aqui no Areópago. Verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com esta inscrição ao Deus desconhecido. Ou seja, Paulo começou não xingando os atenienses, bando de idólatras endemoniados. Não, ele falou, eu percebo que vocês são um povo religioso. Olha que legal, nós temos que aprender com a educação de Paulo. E ele disse, no meio dos seus deuses, eu achei um altar, porque os atenienses tinham tanto medo, gente, de não estar honrando algum deus, que eles fizeram um altar para o Deus desconhecido. E aí Paulo falou, eu encontrei esse altar aí com a inscrição do Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que eu lhes anuncio. Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. De cara que Paulo bateu de frente com Zeus, que seria o Deus dos deuses. Então Paulo está dizendo, olha, o Deus dos deuses não é Zeus. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Verso 25. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Aí, Paulo bateu de novo, ó, esses deuses aqui, vocês têm que carregar eles e servir eles. Mas o Deus que eu anuncio, ele não precisa de nada. Ele não precisa de sacrifício de nada, né? Verso 16. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Que maravilhoso! O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, só não encontra Deus quem não quer. Só não encontra Deus quem não quer, porque se você for devagar, procurando, você vai encontrar esse Deus, que é um Deus maravilhoso, que é um Deus fantástico, e que está mais perto da gente do que você imagina, né? E aí Paulo agora faz uma coisa muito doida. Olha o que ele faz no verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está dizendo, olha, tudo que a gente faz é por causa de Deus.
E aí ele pega a letra de uma música da época, de um poema cantado daquela época, e ele cita, é como se alguém viesse ao Brasil evangelizar e citasse lá uma música do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, e citasse a letra da música para falar de Deus. Foi o que Paulo fez aqui. Ele disse, olha, alguns poetas de vocês disseram o seguinte, nós também somos descendência dele. Verso 29, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Em outras palavras, Deus não é de pedra, gente. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena a todos, em todo lugar, que se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aí Paulo chega no ponto auge da sua pregação. O que Paulo fala? E Deus está mandando cada um de vocês consertar a vida com ele, porque está chegando o dia que ele vai julgar cada homem. E ele fez isso mandando o filho dele morrer e ressuscitar por nós. E é através de Jesus que nós seremos absolvidos ou que nós seremos condenados. E aí Paulo termina falando o assunto mais chocante, a ressurreição de Jesus. Verso 32, olha a reação deles. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Que ressurreição de morto? E outros disseram, a esse respeito, nós te ouviremos outra vez. E com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. O que nós vemos aqui? As três reações diante da pregação da palavra de Deus. Toda vez que o evangelho é pregado, uma dessas as três coisas acontece. Primeiro, a gente viu o pessoal zombando. Ressurreição dos mortos. Quer saber de Jesus? Quer saber de ressurreição? Isso aí, Jesus morreu pelos meus pecados, não tem nada a ver. Um segundo grupo disse, a esse respeito te ouviremos uma outra vez. Então tem aqueles também que ouvem o evangelho e falam assim, interessei, mas eu quero ouvir mais depois, agora não. E tem aqueles que creem. O verso 34 diz que o Dionísio, membro do Areópago, creu, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então sempre que o evangelho é pregado, tem aqueles que rejeitam, tem aqueles que ficam no meio do caminho dizendo, depois eu quero ouvir mais, e tem aqueles que creem. Sabe o que é a grande sacada aqui desse capítulo? Deus está dizendo para mim e para você, use as coisas da cultura onde você está para poder levar o meu nome. Paulo não demonizou nada. Ele simplesmente pegou um altar que estava escrito ao Deus desconhecido e usou aquilo para falar de Jesus. Use a internet, as roupas, a música, use a cultura do seu país ou da cidade onde você está para levar o amor de Deus. Pai, eu abençoo cada um que assistiu essa aula de Atos 17. Faz a gente ser como Paulo, Deus, que usava a sabedoria para poder utilizar as pontes naturais que o Senhor já deixou para falarmos do teu amor. Eu abençoo cada vida e eu declaro, Pai, que nós seremos como Paulo, que vai ganhar o coração de muitos, utilizando aqueles elementos que o Senhor já deixou na cultura para falarmos do teu amor e da tua graça. No nome santo de Jesus. Amém. Gostaram da aula de hoje? Eu gostei muito. Atos 17 mexe muito comigo. Quero que você comente aqui embaixo para eu ler seu comentário e saber se você foi abençoado. Quero também que você passe na loja do Lucinha e adquira esses livros. Uma Vida com Propósito é um livro maravilhosíssimo. Tem também esse livro, Temperamentos Transformados, um dos livros mais chocantes que eu já li, né? Esse é demais, O Evangelho Maltrapilho, mudou minha vida esse livro. Esse aqui não sai da minha cabeceira, Como Ler a Bíblia, livro por livro, fantástico esse livro. E por último tem Feminilidade Radical, Como Ter uma Fé Feminina em um Mundo Feminista. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá tem mais de 200 títulos de livros e bíblias, muitas camisetas da nossa nova coleção, muitas canecas, pulseirinhas, vestidos, e nas compras acima de R$170, o frete é grátis para todo o Brasil. Por último, quero te convidar para você vir a Israel comigo.
Temos uma caravana para Israel agora em setembro de 2023, onde faremos um cruzeiro pelas ilhas gregas e Israel. Março de 2024 iremos para Dubai e Israel. E outubro de 2024 iremos para Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br, faça aí, leia aí o roteiro de cada uma dessas caravanas, vê qual é a melhor para você. A forma de pagamento nós estamos dividindo de muitas vezes. Escolha uma e venha com a minha família caminhar nos lugares onde Jesus andou. Que Deus te abençoe. Lembrando que a aula amanhã, 19 horas. Não perde não. Seja louco por Jesus.